Agora são 8h37. Vamos falar agora sobre o cenário internacional. Nosso convidado é Maurício Chamorro, consultor e analista internacional. Olá, Chamorro, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você novamente. Igualmente. Chamorro, vamos falar dessa ação, né, que deixou 8 pessoas mortas em Hanau, na Alemanha, nesta quarta-feira. Também houve feridos. Que análise você faz sobre esse episódio, né, terrível que aconteceu na Alemanha? Há uma. Bom, a Alemanha vem sofrendo nos últimos anos uma sequência de ataques terroristas que são orientados normalmente, como toda a Europa, de extremistas islâmicos contra os países europeus que, de alguma forma, através da OTAN, apoiam as invasões tanto da Síria como da Líbia, como uma forma de reação. Porém, na Alemanha há uma mudança sensível desde 2016 para cá, que são os atentados realizados pelos próprios alemães de extrema direita contra comunidades islâmicas ou judias. Né? Já uma consolidação da organização desses movimentos extremistas, obviamente neonazistas, que apoiam medidas de violência contra migrantes. Por exemplo, esse atentado de ontem aconteceu em 2 bares, são bares que eles chamam de kebabs, não? Onde vende comida árabe e também se fuma o narguilé, que é aquele fumo que é muito conhecido, né? Que tem aquele Uhum. sistema com água e tudo mais. Bom, então a população islâmica e a população judia está muito preocupada na Alemanha, já que, segundo a inteligência alemã, há sim perigos de novos ataques organizados, inclusive por células que compartilham nas redes sociais e na internet conteúdo justificando possíveis ataques. Né? Então a população está muito apreensiva e a polícia está atuando para tentar desarmar, porque o que se informa é que, na verdade, esse atentado ocorreu, mas diversos outros atentados já foram impedidos de serem realizados por esses grupos extremistas. Né? A polícia conseguiu deter essas pessoas que iriam realizar atentados terroristas na Alemanha e são alemães. Exato. Agora vamos falar da questão, né, do tio do Juan Guaidó, né? A Venezuela já suspendeu as operações da TAP, né, que é a companhia aérea portuguesa, após um incidente com o tio, né, dele, do Guaidó, né? O que aconteceu foi que depois da viagem ao exterior do Guaidó, né, finalizada nos Estados Unidos, junto com a reunião, junto ao presidente Donald Trump, ele foi um voo privado, um voo particular, num jatinho desde Miami até Portugal. Ele não foi diretamente à Venezuela. E ele foi com a comitiva que eu acompanhava, entre eles o tio dele, que é piloto aeronáutico. Chegando em Portugal, a TAP, segundo o governo venezuelano, não pôs o nome do Guaidó e das pessoas que acompanhavam o Guaidó para chegar na Venezuela, o que não é comum isso acontecer. E a justificativa da TAP foi que ele viajava uma autoridade que tinha que dar segurança, então não puseram o nome dele. Porém, quando chega na Venezuela e ele desceu, foi muito tumultuada a chegada dele no aeroporto, porque apesar o nome dele não estar na lista, obviamente a mobilização em torno dele, tanto pró e contra o Guaidó, era muito grande no aeroporto. Então as pessoas esperavam que ele chegasse. Quando ele chegou, desceu, foi tumultuado, porém quando desce o tio dele do avião também, e aí foram ver as bagagens e o transporte, eles encontraram, a polícia venezuelana encontrou explosivos na chegada do avião. Então, o tio dele foi preso imediatamente, ele está detido e vai responder provavelmente até por terrorismo, né? Então, a situação é delicada, obviamente, tensionando com o Guaidó, que denunciou o sequestro do tio, porém, as autoridades venezuelanas acabaram indicando que não era um sequestro, senão, na verdade, ele tinha sido detido para investigação, já que ele estava portando e havia importado ao país material explosivo, o que não é uma novidade, né? Na Venezuela, essas tensões políticas quase sempre acabam durante o ano inteiro, se transformam em atentados, em explosivos ou em assassinatos,
de líderes, inclusive, e na sua maioria, do Partido Socialista Unido da Venezuela. Quem morreu mais nessa disputa política na Venezuela é o partido do governo, mais do que da oposição. E agora o Juan Guaidó também vai enfrentar na Venezuela um momento muito delicado, já que ele não tem mais o grande apoio do seu próprio partido, que é o Voluntad Popular, já que o partido, a liderança também, decidiu disputar a eleição parlamentar, e o Guaidó disse que ele não vai participar disso, que é obviamente, o discurso sempre de um setor da oposição venezuelana é dizer que é uma eleição que já está roubada, que não há forma de garantir o livre acesso à informação e ao voto direto, então que ele deseja não participar. Então ele está isolado, tanto dentro como fora do seu próprio partido. Perfeito. Agora vamos falar sobre o plebiscito no Chile. Como é que está a discussão sobre esse plebiscito da nova Constituinte no Chile? Bom, é uma situação extremamente delicada. O que acontece é que a polícia continua na rua de maneira muito violenta contra os manifestantes, já que os manifestantes estão reclamando que a Constituinte, ou pelo menos o referendo que antecede a Constituinte, é um referendo que não os representa. Por quê? Porque, basicamente, esse referendo está sendo realizado a partir de um acordo dos partidos de esquerda e de direita do Chile para realizar uma metodologia meio estranha, que é o que eles chamam de convenção constituinte, ou seja, apesar da população votar a favor de uma nova constituinte, o processo com que se vai realizar, o processo que vai permitir a criação dessa nova constituição, ela não é como a gente conheceu no Brasil, por exemplo, no começo dos anos 80, que se cria uma Assembleia Constituinte plenipotenciária, ou seja, com amplos poderes para poder realizar e escrever a Carta Magna. Nesse caso do Chile, o pacto da esquerda com a direita, traindo os movimentos sociais que estão nas ruas desde outubro de 2019, permitiu que se criasse uma convenção que é o quê? Uma espécie de uma instituição que está subordinada, está embaixo dos poderes reais do Estado, ou seja, é como que a Assembleia Constituinte fosse dependente legalmente tanto do Executivo como do Legislativo e do Judiciário. Ou seja, se alguém quer questionar alguma decisão da Assembleia Constituinte sobre algum artigo escrito da nova Constituição, ele pode entrar na Justiça para impedir a realização dessa Carta Constituinte. Então, é um sistema, obviamente, orientado para que a direita chilena e a esquerda, que é absolutamente subordinada à direita chilena, tenham capacidade de controlar a produção do texto que vai definir a nova Constituição chilena. Por isso, os estudantes, por isso, os movimentos sociais continuam nas ruas resistindo à realização dessa Constituinte. Agora, gerando também um problema, né? A direita e já alguns meios de comunicação começam a dizer que não há clima, não há condições de segurança, não há um clima social que permita a realização livre de uma eleição, de um referendo no país. Então, há setores que já pedem para suspender a realização desse referendo, que tem duas perguntas. Uma é: você quer ou não uma nova Constituição? E a segunda é: como seria feita essa Constituição? Então, essa pergunta já vem com uma resposta basicamente controlada por parte da direita, e os meios de comunicação influenciando muito fortemente no debate público para impedir que se realize. Então, há um processo de resistência. A polícia, quase todos os dias, morre algum estudante, algum manifestante assassinado pela polícia chilena, que é considerada pela ONU uma das piores polícias do mundo, tanto na sua formação como na forma de atuar. E, bom, já são dezenas de mortos, mais de 500 pessoas mutiladas, perderam a visão por causa da violência da polícia no Chile. Perfeito. Agora, só para a gente terminar, vamos dar uma passadinha também na situação em El Salvador. A gente lembra, né, que o presidente entrou lá com militares no Congresso, e também na Colômbia, né, em relação aos protestos. Como é que está a situação nesses dois países, hein, Chamorro? Bom, no caso de El Salvador, o presidente Nayib Bukele, ele teve um resultado muito negativo da sua ação, né? Apesar dele, ele fez uma leitura política muito clara. Eu tenho quase 90% de apoio popular, é impressionante. O Nayib Bukele, ele tem amplo apoio popular em todas as suas ações que ele realizou. Então, eu vou entrar no parlamento para forçar os deputados, para forçar
o parlamento a tomar decisões que são favoráveis à minha gestão, e nem que com isso eu tenha que entrar com militares. Ele fez sabendo que ia ter apoio popular. Por quê? Porque o parlamento também é desacreditado. O parlamento tem 3% de apoio popular. Ou seja, como quase todo parlamento no mundo, ele é visto como uma instituição ineficiente, corrupta. Então, ele tomou essa ação, essa medida, achando que ia pressionar. Os parlamentares, a grande maioria deles não foi naquele dia no parlamento, então não houve pressão alguma contra os parlamentares, porém, internacionalmente, o Nayib Bukele destruiu a imagem dele. Já todos os países declararam, a grande maioria dos países da comunidade internacional declararam que foi um absurdo o que ele fez por entrar com militares dentro de um processo, dentro do parlamento de um país que supostamente tem os poderes separados e atuam de maneira soberana. Então, ele deu um passo atrás, ele disse que na verdade, ele se arrependeu e de alguma forma está tentando recuperar a imagem dele. Porém, no país ele tem muito apoio. O que tem de fundo nisso é que ele quer mudar a Constituição. Ele quer forçar a população a pedir uma nova Constituição para que ele possa pôr nessa nova Constituição a reeleição, que não existe. Não existe a reeleição sequencial, ou seja, ele não pode ser candidato novamente à presidência da República para concluir um segundo mandato. Ele tem que esperar 2 mandatos, ou seja, ele poderia ser candidato daqui a 12 anos. Então, ele está tentando forçar, com amplo apoio popular, a convocar, a criar um clima que convoque uma Assembleia Constituinte. Porém, ele começou muito mal, já que a comunidade internacional não justifica. Agora, a OEA, a Almagro, obviamente, dão sinais de apoio, já que o Almagro está lutando pelos votos para a reeleição dele na Secretaria-Geral da OEA. Porém, muitos países europeus, inclusive o próprio México, que era um aliado do Nayib Bukele, imediatamente retirou o apoio e condenou essa ação. Indo para a Colômbia, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para o sul, de El Salvador. O que acontece lá? Nesse momento, há uma implosão no país devido à detenção de Aida Merlano, que é uma ex-senadora colombiana que foi detida na Venezuela. Aida Merlano é do partido do Iván Duque, do presidente Iván Duque. Ela foi eleita, porém ela foi destituída e condenada por uma denúncia de compra de votos. Ela fugiu, ajudada, inclusive, segundo a informação que ela passou, pela própria presidência da República e pelo partido do presidente Duque, para a Venezuela. Ela fugiu da cadeia, e aí no meio, nesse inteirinho, tentaram assassiná-la, como queima de arquivo, e ela conseguiu fugir e chegou na Venezuela, onde ela foi detida. Então, na Venezuela, a presidência da República, do presidente Nicolás Maduro, que fez obviamente, as autoridades entregaram ao Ministério Público, que iniciou um processo por falsidade ideológica. Ela tinha documentos falsos e também ela havia mentido sobre o status dela no país, o que é um crime. Só que a polícia se deu conta quem que era essa colombiana com documentos falsos. Era a senadora que estava fugindo da justiça colombiana. Então, o governo, muito inteligentemente, o que fez foi convidar a imprensa colombiana, toda essa imprensa que ataca o presidente Nicolás Maduro, para estar presente durante a audiência dela, para escutar o que ela tinha para falar. E semana passada, a jornalista Vicky Dávila, a mais importante jornalista da Colômbia, foi entrevistar a Aida Merlano numa exclusiva de quase 2 horas, onde a Aida Merlano disse e contou como o Duque comprou literalmente votos na região norte do país para conseguir se eleger e ganhar, superar a votação do candidato que ficou em segundo lugar, candidato de esquerda, Gustavo Petro. Então, na Colômbia agora há um momento de tensão política muito grande, já que os partidos de direita estão tentando desacreditar, falar que a Aida Merlano está falando só porque ela está ameaçada de morte pelo presidente Nicolás Maduro. Porém, a imprensa e pessoas muito importantes do país, influenciadores, geradores de opinião, que estiveram com a Aida Merlano, falaram não é verdade, ela não está nessa condição ameaçada de morte e ela tem provas do que ela está falando. Então, é uma situação extremamente delicada por um presidente que está caindo cada vez mais na valoração da sua gestão como presidente da República, e que nesse momento agora vai ter que enfrentar um caso que já o parlamento, alguns parlamentares iniciaram pedidos dentro dos tribunais e do Ministério Público para investigar o que está acontecendo a partir das denúncias da Aida Merlano. Então,
É uma situação muito complicada que, inclusive, envolve uma trama de assassinatos, uma trama de corrupção, com a Odebrecht por meio. Inclusive, ela disse que a Odebrecht financiou a compra de votos que elegeu, inclusive, o presidente Santos, o presidente Juan Manuel Santos, que é o presidente anterior ao Ivan Duque, contando o esquema com um nível de detalhe muito específico de quem provavelmente tenha participado, que ela justifica que ela viu, ela participou, já que ela era noiva de um dos principais empresários colombianos, um grupo muito ligado aos paramilitares, né, às milícias, que no Brasil agora é algo muito mais comum, mas porém lá na Colômbia já se conhece faz mais de 30 anos, na verdade, que são grupos armados financiados, inclusive, por empresários, para ter controle territorial e também controle do narcotráfico. Então, ela desmantelou totalmente essa rede, né, com a informação dessa rede de corrupção que permitiu que os dois últimos presidentes da Colômbia chegassem à presidência através da compra de voto diretamente ao Tribunal Eleitoral. Então, o que ela explica? Que você ia lá e comprava. Eu preciso de 100 mil votos, preciso de 500 mil votos. Então, os operadores dentro do TSE da Colômbia, eles vendiam e manipulavam naquele momento, já que o sistema é totalmente analógico, é escrito no papelzinho, um papel que inclusive é xerocado, a cédula de votação é xerocada, não é um documento que tem algum código de barra, alguma forma de um sistema de segurança que impeça a falsificação do mesmo. Então, as duas eleições, segundo essa ex-senadora, foi manipulada e isso está gerando uma crise tremenda para ajudar, obviamente, o reclamo da população que está nas ruas insatisfeitas contra o presidente da República. Perfeito, Chamorro, a gente agradece aqui a sua participação, muito obrigada, falando aí a situação de diversos países, muito obrigada e até a próxima. Obrigado a vocês, um grande abraço. Abraço, falamos aqui com a Amaury Chamorro, consultor e analista internacional.